Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. Se puderem desligar os celulares, tá? Para nós não perdermos essa vibração que já se encontra neste ambiente. E vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para agradecer, para buscar o que o Senhor nos concede, acalmando nossos corações, serenando a nossa mente, e que Jesus esteja dentro do coração de cada um. Hoje, viemos em busca de conhecimento, esse conhecimento que Jesus coloca à nossa disposição através dos irmãos, que dedicam, que estudam e que venham com o coração aberto para colaborar com a nossa evolução. Agradecendo aos bondosos amigos que preparam o ambiente para nos receber, ao nosso mentor espiritual, que está aqui conosco, vibrando, ajudando, e todos juntos, com o pensamento elevado a Jesus e a Deus. Vibramos pela nossa irmã Marion, que irá fazer a palestra, vai expor para nós, e que ela sinta essa energia boa que está aqui neste ambiente. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos receber a Marion, que já é amiga aqui da nossa casa, né? E ela vai falar para nós sobre pacifiquemos. Seja bem-vinda, fica à vontade. Então, saudações a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Toda vez que eu venho, que eu volto a essa casa, eu sempre digo para vocês, e é importante repetir, o quanto eu me sinto bem aqui, o quanto eu me sinto acolhida. É uma casa muito generosa, tá? A gente sente realmente isso na ambiência. Vocês estão de parabéns. Então, o tema que a gente escolheu hoje, pacifiquemos, é inspirado em um texto de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia do saudoso Chico Xavier. E Emmanuel, como nós já sabemos, é um espírito que está bem acima de nós, mas com toda a sua bondade, com toda a sua abnegação, ele sempre vai trazendo para a gente conhecimentos muito vastos, não apenas em torno da doutrina espírita, quanto também em torno do Evangelho. Esse tema foi escolhido porque nós estamos vivendo cada vez mais esse famoso mundo ainda não de regeneração, né? Mas um mundo que ainda está em transição. É uma transição que nunca que acaba, né? Eu sou espírita desde bem pequena, né? Fui criada na doutrina espírita, e desde criança a gente no centro espírita a gente ouve falar: o nosso mundo é um mundo em transição. Eu já estou com 58 anos. Aí algumas pessoas pensam assim: nossa, mas que transição que nunca que acaba, né? Porque do ponto de vista histórico, realmente esse tempo vai se dilatar muito. Pode ser que a maioria de nós aqui, com certeza, vamos desencarnar um dia, e essa transição ainda não se finalizou. Então a gente tem que pensar na transição como algo muito maior, não transição do ponto de vista das nossas vidas físicas, são muito mais efêmeras, né? Mas a transição do ponto de vista do planeta, o nosso planeta Terra. E cada vez mais a gente está precisando de pacificar,
Porque existem muitas palavras ligadas à paz. Então, paz, pacificador, pacifismo, né? E por aí vai, muitas palavras. Mas quando a gente vai se debruçar, por exemplo, sobre o Evangelho e até sobre a Bíblia, não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, a gente vai consultar os grandes teólogos, os grandes estudiosos, e a gente vai receber a seguinte informação, de que esta palavra, pacificador ou pacificadores, ela vai aparecer em toda a Bíblia apenas uma vez. Nós vamos encontrar essa informação no livro Jesus sobre a ótica do Oriente Médio. Um grande teólogo que escreve esse livro, ele vai nos dar essa informação. Olha só o tamanho da Bíblia, quantas coisas estão escritas lá, e a palavra pacificador vai aparecer apenas uma vez no Novo Testamento. Porque a palavra paz ou pacifismo, elas vão aparecer em outras ocasiões. Mas quando a gente fala de paz, em certo aspecto é um pouco fácil a gente falar de paz, porque todo mundo fala de paz, né? Vamos viver em paz, vamos buscar a paz, né? Vamos apaziguar. Mas quando a gente pensa em ser pacificador, a coisa já muda um pouco mais de figura. Porque falar de paz, ou você dizer assim, eu sou um pacifista. Então, o pacifista é aquela pessoa que ela vai abraçar a causa da paz, mas não abraçar necessariamente no sentido de que ela vai fazer toda a sua vida girar em torno da paz. Ela vai exemplificar, ela vai lutar e principalmente ela vai agir em torno da paz. Isso é muito mais fácil do que apenas falar ou a gente postar alguma coisa, né, ou levantar alguma bandeira. Não que isso não seja válido, claro que sim, é válido. Mas como a gente está vivendo num mundo de transição, a gente agora já tem que ser um pacificador. Então Emmanuel vai buscar lá nas bem-aventuranças a inspiração para escrever esse texto belíssimo que ele escreve. Ele começa esse texto citando a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é a única bem-aventurança onde Jesus diz que quando a gente seguir essa bem-aventurança, a gente vai ser chamado de filhos de Deus. Filho com letra maiúscula, porque filhos todos nós somos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Só que devido à nossa própria ignorância, a gente não vai se senhorar desse nome, filho de Deus, né? Quantas vezes nós dizemos assim: poxa, eu não merecia isso. Quando a gente recebe alguma coisa muito boa, quando uma coisa boa aconteceu com a gente, ou quando alguma pessoa se dirigiu a gente de uma forma assim, muito caridosa, muito bondosa, a gente tem esse complexo tão grande de a gente ser órfão de Deus, de achar que a gente não merece, e a gente diz essa expressão, né? Eu não merecia isso. Claro que merecemos. Se todos nós somos filhos de Deus, se de acordo com o livro dos Espíritos, o que nós somos? Uma centelha divina. Gente, é muita coisa isso. A gente lê e passa batido. Nossa, que palavra bonita, que poético, uma centelha divina. Mas a gente não para pensar, né? Centelha divina, quer dizer, numa linguagem coloquial, nós somos um pedacinho de Deus. Se é que a gente pode dizer assim. Gente, o que é Deus? Kardec não pergunta no livro dos Espíritos o que é Deus. Então os Espíritos vão respondendo, e a gente também, quando a gente conversa
quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente fala Deus é perfeição, Deus é o amor absoluto, Deus é a bondade absoluta e vai atribuindo, né, vários adjetivos à divindade. Mas a gente nunca vai saber na totalidade o que é Deus, porque senão nós seríamos Deus, né? E nós somos filho. Então, se Deus é esse ser que a gente não consegue ainda entender, eu acredito sinceramente que todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, se aqui estamos, é porque a gente já se sente filho de Deus, a gente já acredita em Deus, mas a gente não tem ideia da dimensão do que é Deus. Mas o pouco que a gente consegue conjecturar sobre o que é Deus já é tão grande, é só da gente pensar no universo, é a criação de tudo. Não vamos pegar o universo, não. Vamos pegar o nosso próprio planeta Terra, cada pedacinho do nosso planeta, cada planta, cada ser que a gente vai analisar à luz da ciência, por exemplo, é tanta perfeição que a gente começa a imaginar, a gente fica até um pouco tonto de imaginar a perfeição, a beleza, todo esse amor imensurável que é Deus. E nós somos o quê? Uma centelha, né? Uma partícula de Deus. Então, é muita coisa. Né? É muita coisa. A gente tem que parar para pensar isso de vez em quando e a gente começar a se sentir filho de Deus. Isso não no sentido do orgulho, né? De bater no peito e dizer assim, eu sou filho de Deus, então eu sou, né, quase que maior que o próprio Deus. Não nesse sentido, né? Mas no sentido de que se a gente realmente começa a pensar em tudo aquilo, todos aqueles adjetivos aos quais a gente atribui a Deus, perfeição, amorosidade, caridade, bondade, tudo em grau superlativo, a gente vai pensar que a gente também tem isso. E claro que tem. Como é que a gente nasce? Nós nascemos simples e ignorantes, mas somos filhos de Deus, somos uma centelha de Deus. Então a gente traz em germe tudo isso dentro da gente. Quando a gente começa a pensar de uma maneira profunda que a gente é filho de Deus, a gente vai querer fazer o quê? Que esse germe de perfeição que tem dentro da gente comece a aflorar, comece a renascer, porque algumas vezes ele está adormecido. Como é que a gente adormece ele? No cotidiano, né? A gente chega em casa, alguém fala alguma coisa com a gente brigou no trabalho, a gente vai lá, bate uma porta, xinga, não é assim que a gente faz? E aí a outra pessoa também não é um pacificador, ou não é uma pacificadora, e ali a guerra se inicia. É o que Emmanuel vai dizer para a gente, né? Nesse texto. Não adianta estender a guerra nervosa. É assim que ele inicia o texto. Esse trecho das bem-aventuranças, ele coloca, né, como se fosse o subtítulo ali desse maravilhoso artigo dele, Pacifiquemos, mas ele começa o texto dizendo isso. Não adianta estender a guerra nervosa. Então não é qualquer guerra, é a guerra nervosa, né? A guerra de nervos, a guerra psicológica que está atingindo o nosso planeta cada vez mais. Quantas vezes quando nós saímos, a gente fala assim, vamos sair, aonde que a gente vai? Aí alguém fala assim, vamos no shopping? Vamos ao centro da cidade? Tá, vamos ao shopping. Aí você vai ao shopping, a pessoa chega no shopping, quando você está na metade daquele passeio, você já está exausto, exaurido. Mas por quê? Porque a gente está perto de muitas pessoas e cada vez mais perto. O que acontece quando essa presença física se torna cada vez mais próxima? Os nossos perispíritos estão mais próximos ainda. Então tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente, a gente vai compartilhando uns com os outros. Se nós estamos perturbados, assustados, intimidados,
nervosos, né? A gente vai passando isso tudo uns para os outros. A gente vai se contaminando. Essa é a palavra. Porque a gente fica muito preocupado com a sujidade do nosso corpo físico. Então a gente fala assim, eu vou sair de manhã, vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer as minhas atividades. Quando eu chego à tarde ou à noite em casa, o meu cabelo já não está cheirando bem, porque tem aquela fuligem que tem os carros na rua, tem a poeira, a minha roupa está suja, o meu rosto está assim, as minhas mãos estão sujas. Então eu vou tomar um banho, eu vou me higienizar, eu vou colocar uma roupa limpa, o que é muito correto, a gente tem que fazer isso mesmo. Só que a gente não se preocupa com o nosso interior. Então aquela sujidade que está lá nos nossos pensamentos, no nosso sentimento, e que vai contaminando o quê? O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Porque como que o nosso perispírito, ele é feito? Ele é feito de uma uma semimatéria, não é uma matéria como essa do nosso corpo físico. Então essa matéria, ela vai sendo moldada pelo que a gente é, né? Ou seja, o que a gente pensa e o que a gente sente. Se a gente a maior parte do tempo está deprimido, esgotado, pessimista, briguento, raivoso, o nosso perispírito vai adquirindo todas essas cores, esses aromas, né? essa compleição. Então o Emmanuel já começa falando isso, não adianta estender a guerra nervosa. E é o que a gente faz todos os dias, né? No trabalho, no lar e até nos centros espíritas. Porque nos centros espíritas aí também existe a guerra nervosa, né? Nós ainda não somos perfeitos, porque o dia que a gente for perfeito, o dia que nós formos espíritos assim na estatura de Jesus, a gente não vai precisar de um templo, a gente não vai precisar de um centro espírita, a gente já vai ser o Evangelho. O Evangelho vai, né, ser um exemplo em cada ato, em cada pensamento, em cada gesto que a gente fizer. Aliás, a essa altura a gente nem vai ter mais a forma física, né? Mas se a gente tiver a oportunidade de encarnar como Jesus encarnou entre nós, a gente vai exaurir tudo isso, né? Então, enquanto a gente não se conscientizar disso, quer dizer, a cada passo que a gente fizer nessa famosa guerra nervosa, que são as mínimas coisas. Quando fala em guerra, às vezes a gente pensa assim, guerra na Ucrânia com a Rússia. Aí fica todo mundo assim, nossa, realmente, o nosso mundo não tem jeito, os nossos políticos, né, os grandes homens, as grandes potências, não acordam para a paz no mundo, e a gente fica olhando de longe, né? Mas essa casa planetária é a casa de todos nós. Alguém já parou para pensar que a guerra nervosa que todos nós exalamos, e quando eu digo guerra nervosa, é o que Emmanuel está querendo dizer aqui, todos os pensamentos ruins, negativos, depressivos, de ódio, de rancor, de mágoa, que cada um de nós temos, não vai formando a psicosfera do nosso planeta Terra? Então isso, somado, né, aos bilhões de pessoas, já chegamos aos 8 bilhões, se eu não me engano, né? Ou então estamos perto. Mas tudo isso somado não vai formar essa grande psicosfera negativa do nosso planeta e não vai influenciar esses nossos irmãos, que são os políticos, que são os chefes das grandes potências, os que, em última análise, vão decidir situações difíceis como essa questão da guerra, né? Não que nós estamos isentando essas pessoas da responsabilidade que elas têm, no cargo que elas ocupam, mas nós estamos contribuindo para que isso aconteça, a guerra nervosa. E a gente
costuma se colocar à parte, né? Não, eu tenho a minha casa, eu moro em Juiz de Fora, eu frequento um centro espírita, eu faço culto no lar, eu leio o evangelho, eu faço a minha parte, mas a gente fica ali, né? E nem sempre a gente está fazendo a nossa parte de acordo com o que cada um de nós deveríamos, porque o conhecimento que cada um de nós temos já é bem grande, senão nós não estaríamos aqui reunidos, né? Bom, seguindo o que o nosso querido Emmanuel vai dizendo pra gente, quando ele fala que não adianta estender a guerra nervosa, ele vai explicar na frase abaixo, porque a contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que ele veio com essa frase aqui. A contradita esperar-te-á em cada canto. Então, se a gente está em guerra, sejam as guerras físicas, as guerras tradicionais, como nós conhecemos, ou a guerra de nervos, a guerra psicológica, isso, segundo Emmanuel, é o quê? Inútil, porque em cada canto nós vamos encontrar a paz, porque a paz é fundamento da lei de Deus, então não é pouca coisa. A paz faz parte da lei divina. Quando nós vamos estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, em uma das partes, eles vão tratar, os espíritos superiores vão tratar das leis divinas. Então, nós temos ali lei de justiça, amor e caridade, lei de trabalho, lei de solidariedade, lei de progresso. Então, a paz, ela está vinculada à lei de solidariedade e à lei de progresso. Por quê? Porque a gente pode dizer que um planeta, ele está progredindo quando ele está promovendo guerras? É difícil, principalmente guerras em grandes magnitudes, como, por exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial. No livro Nosso Lar, André Luiz vai nos contar em um dos capítulos que em um determinado momento toca um clarim, e aquele clarim tem um som muito significativo. Os espíritos que já frequentam aquela colônia há mais tempo já entendem, e todos se reúnem e é passada a mensagem para eles, porque a época era 1939, que a nossa Terra estava passando, ia iniciar a Segunda Guerra Mundial. E Lísias, que acompanhava André Luiz, vai explicar para ele, é interessante as palavras que Lísias vai usar. Ele diz o seguinte, que o mundo chegou naquele ponto da Segunda Grande Guerra Mundial porque as nações envolvidas no conflito, principalmente as nações agressoras, elas se nutriram de ódio, de orgulho e de vaidade. Olha a expressão que Lísias usa para explicar isso, né? Então, quando a gente fala nutrição, o que a gente pensa? Da gente se alimentar. Então, todas essas nações, elas vão se nutrir, não do alimento do Evangelho, mas do alimento ele chama de um orgulho cruel e o de uma vaidade muito grande. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, neste livro vai ser explicado para a gente que são os dois maiores grandes problemas da humanidade, o orgulho e a vaidade. E é exatamente isso que aconteceu com aquelas nações, né? Todas as nações, na verdade, mas principalmente as nações agressoras. E ele conta para André Luiz que quando a gente se nutre de coisas tóxicas, vamos pensar na nutrição do nosso corpo físico. A gente sabe que a gente não vai poder comer todos os dias apenas batata frita, refrigerante, doces em excesso, feijoadas, né? Imagina a gente um mês comendo isso. A gente se intoxica, né? E algumas pessoas podem até vir a óbito por causa disso, né? Outras vão ficar gravemente doentes
E o que acontece quando a gente está intoxicado? A gente tem que expelir aquilo ali. Algumas pessoas, quando estão muito intoxicadas por alimentação, a pele da pessoa já começa a expelir aquilo ali, né? E várias outras maneiras. E o Lísias vai falar que isso vai acontecer com as pessoas também no âmbito espiritual. Essas nações se nutriram de orgulho e vaidade e que agora elas precisam de expelir toda essa toxicidade, né? E a maneira como essas coisas tóxicas foram expelidas foi uma guerra devastadora, que a gente sabe o que aconteceu nessa guerra, né? Que também teve a sua parcela de guerra nervosa, né? De guerra psicológica, não apenas a guerra física. E aí Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte: observa as catástrofes que vão passando. É interessante, né? A gente sabe que os espíritos superiores não usam palavras em vão. Eu aqui, por exemplo, falando com vocês, devo estar me repetindo, algumas vezes posso ser enfadonha, né? Posso estar usando palavras inadequadas, mas os espíritos superiores não, nunca usam palavras em vão. Quando ele diz que para a gente observar as catástrofes, porque elas vão passando, olha o verbo que ele achou, elas vão passando, elas não ficam, elas passam. Ou seja, uma hora isso vai acabar, né? O que vai ficar? A paz, porque segundo ele, paz é fundamento da lei de Deus. E ele continua nos ensinando: vezes sem conta, o homem se faz lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre, mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Uma beleza assim indescritível a maneira como que ele ensina a gente usando poesia. Então vamos analisar um pouco o que ele diz aqui. Eu digo um pouco, se a gente for aprofundar, ele sempre tem muito conteúdo atrás do que ele escreve. Vezes sem conta, o homem se faz lobo do próprio homem. A gente toda hora está sendo lobo um do outro, né? Vocês já observaram quando nós gritamos uns com os outros? Como que a gente olha para a pessoa, né? E às vezes a pessoa é a gente mesmo, né? Então a boca da pessoa às vezes fica assim, até sem cor, né? Tanto ódio que a pessoa está ali. A face da pessoa fica modificada, os músculos contraem, o olho costuma sair da órbita, a sobrancelha fica assim de uma forma diferente. Fala assim: nossa, eu nem te reconheci, não é assim que a gente fala? Você estava tão bravo que eu fiquei com medo, eu nem te reconheci, a sua cara se transformou. Porque a gente vai adquirindo essas expressões lupinas. Por quê? Porque a gente já estagiou durante um tempo no reino animal, conforme explica o livro dos Espíritos. Então, o nosso instinto animal ainda é muito forte em relação ao nosso instinto humano, né? Porque o instinto espiritual a gente ainda está um pouco distanciado dele. A gente conhece a parte espiritual, mas de uma forma teórica, de falar, né? De estudar, de constatar, mas de vivenciar ainda não tanto quanto a gente deveria. Então, qualquer coisa, o nosso instinto animal, ele aflora e com muita força. Quantas vezes a gente diz aí: eu sou muito bom, mas não pisa nos meus carros, não. Isso é instinto animal. Não é assim que acontece com o animal? Quem tem gatinho, quem tem cachorro em casa, você pisou no rabo, você pode ser o dono dele já há 10 anos, dar comidinha para ele, né? A aguinha, ter a caminha bonitinha dele lá, dar os remédios, levar no veterinário, pisa no rabo dele para você ver. É o instinto animal, né? Então isso acontece com a gente também. Quantas vezes as pessoas com as quais nós convivemos durante muito tempo,
sejam familiares ou não, né? Estão sempre ali nos apoiando, nos dando um ombro amigo, apesar das imperfeições. Mas é assim que a gente é, né? É assim que a gente é. E aí a pessoa pisa no nosso carro, porque aquele dia ela acordou de mau humor, ela não estava bem, aí a gente já rosna pro lado dela, né? A gente faz como o lobo, né? O lobo não uiva, a gente já vai uivando. Por isso que o Emmanuel diz isso, que muitas vezes o homem se faz lobo do próprio homem, né? A maneira como a gente se comporta em relação uns aos outros. Então, fazendo uma analogia, a gente falou agora da Segunda Grande Guerra, tem essa guerra que nós estamos vivenciando agora lá no leste europeu, né? Ele diz que quando o homem se faz lobo do próprio homem, destruindo o campo, o quê? Destruindo a terra, né? Seja a terra propriamente dita, porque as guerras, quando estouram as bombas, né? Ocorrem todos aqueles bombardeios, é tudo destruído. Ou quando seja a guerra nervosa, que a gente vai julgando uns para os outros, aqueles dardos venenosos, né? A gente não fala, a gente está assim com a expressão assim, serena, né? Mas por dentro a gente está, né? Querendo falar assim, eu estava quieta, mas eu queria voar no pescoço do outro, né? Então aquele voar no pescoço do outro, você está aqui. Mas espiritualmente você está voando lá no pescoço dele, de alguma forma, né? Então a gente vai destruindo o campo, seja o campo terrestre propriamente dito, né? As cidades, as montanhas, os rios, a atmosfera, seja o campo mental, a gente vai destruindo. E o que o Emmanuel diz? Que apesar disso, Deus em silêncio, ele não fica alardeando, né? Determina que a erva cubra de novo o solo. O que significa isso? O que essa linguagem poética quer dizer? Se o campo foi destruído, as árvores também foram destruídas, né? As plantas, os animais, a erva do campo, a grama foi destruída, não foi? Então o que acontece ali? Deus vai, segundo Emmanuel, Deus em silêncio determina que aquilo renasce. Né? Se a gente continuar nessa analogia, pegando a Segunda Guerra Mundial, não foi tudo destruído? A Europa foi devastada, cidades inteiras foram destruídas. Como é que aquilo ali renasceu? Renasceu pelo trabalho das pessoas que tiveram realmente que reconstruir suas cidades, mas renasceu também através das reencarnações. Né? Porque o campo que foi destruído não foi só o campo físico, foram as pessoas que desencarnaram de forma brutal, de forma violenta, de forma cruel, né? E aí as reencarnações vão acontecer, ou seja, Deus determina que o campo se cubra de novo de erva. A erva somos nós, gente, nós estamos renascendo também, né? Agora vamos ver que erva que nós somos erva daninha, somos erva do lobo, porque tem uma erva do lobo também, tem uma planta que chama erva de lobo, e é altamente tóxica, né? Ou nós somos a flor do campo. Isso aí é a gente que vai escolher. Nós temos o livre-arbítrio. E ele continua. Deus determina que a erva cubra de novo o solo. Olha a beleza do texto. Colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vocês já se perguntaram por que Emmanuel escreveu isso? Porque ele podia dizer só assim: o homem faz-se lobo do próprio homem, mas Deus em silêncio determina que a erva cubra de novo o solo. Pronto. Por que ele estendeu e colocou assim? Ele colocou uma vírgula e escreveu: colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Porque essa flor, a gente não falou do renascimento? O campo não foi devastado? A gente não renasceu? Né? Então a gente renasceu. A flor é o perispírito, o fruto é o espírito, somos nós. É a nossa essência. Então a gente pode pegar isso do ponto de vista físico, concreto, né, que realmente acontece, e a gente pode colocar isso também no plano espiritual.
que é o que ele fez aqui. Agora, com certeza existem outros interesses aqui que ele colocou, subliminares, que eu, na minha ignorância, ainda não consigo captar, né? Mas o que a gente consegue ainda ver na superfície já é da gente ficar maravilhado com a beleza do que ele escreve. E aí ele continua dizendo, porque ele havia dito, né, para a gente observar as catástrofes que vão passando. E é interessante que depois que ele escreve isso, observa as catástrofes que vão passando, ele logo em seguida coloca assim: vezes sem conta o homem se faz louco do próprio homem. Então isso também é uma catástrofe. Porque quando a gente pensa em catástrofe, o que a gente pensa? Terremoto, vulcão, maremoto. Ele vai falar disso também. Mas em primeiro lugar, a primeira catástrofe que ele coloca é o homem se fazer louco do próprio homem. Isso a gente não pensa, né? A gente pensa no exterior. Aí sim, agora ele vai vir para o nosso planeta. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Sempre Deus, né? Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e elas ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas de terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz um reequilíbrio de tudo. Então é muito notável isso que ele coloca pra gente. Ele fala das catástrofes e ele vai falando aquelas catástrofes tradicionais, né? Vulcões, maremotos, tempestades, mas no meio dessas catástrofes ele vai colocar moléstias, né? Moléstias humanas, né? E a questão do homem se fazer louco do próprio homem. Então, isso também é uma catástrofe. E quando nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre vulcões, maremotos e terremotos, nós vamos ver que esses fenômenos têm uma coisa em comum, todos eles. Todos eles são fenômenos em que algo interno, que estava fazendo uma pressão muito grande, chega um momento que é como se fosse uma panela de pressão, né? Aquela coisa que está sendo muito pressionada, uma hora explode. Né? O que são os vulcões? Uma linguagem mais comum, não de cientista, né? Os vulcões são aqueles fenômenos geológicos que vão ocorrer porque abaixo da superfície terrestre, quer dizer, no interior do nosso planeta, as temperaturas são altíssimas, né? Então aquela temperatura muito alta que ocorre lá dentro, o magma, né? Esse elemento que está lá no interior da Terra, e os gases, vai chegar um momento que eles vão sendo o quê? Expelidos do interior da Terra para o exterior. Quando a gente vai pegar os maremotos, os vulcões também estão aí, porque existem vulcões, né, em toda a região do nosso planeta. Então, no assoalho oceânico, né, vão ocorrer aqueles tremores de terra que acontecem devido aos vulcões também que estão ali. E aquele interior muito pressionado, numa temperatura muito alta, também vai ter que ser expelido. As famosas placas tectônicas, né, vão esbarrando umas nas outras, promovem toda uma movimentação gigantesca no fundo do mar. Essa movimentação vai provocar ondas gigantes que resultam nos famosos tsunamis. As tempestades também. As tempestades elas vão ocorrer por quê? Porque as nuvens estão muito carregadas. A atmosfera está muito carregada. Então, todos esses exemplos que o Emmanuel traz para a gente,
embora sejam relativos ao nosso planeta, eles terão essa coisa em comum, né? De coisas que estão lá dentro, no interior, e precisam ser expelidas. E aí ele coloca isso junto com a gente, né? Eu fiquei imaginando das moléstias. Eu pensei assim, poxa, por que ele está falando de vulcão, maremoto, terremoto? De repente ele coloca a moléstia no meio, né? Então será que ele está querendo dizer para a gente que quando nós adoecemos é porque também nós acumulamos no nosso interior muita coisa que a gente não deveria acumular, e uma hora isso tem que vir à tona? Porque a gente vai jogando para debaixo do tapete, né? Vamos pensar na mágoa. Mágoa. A gente vai jogando para debaixo do tapete. Vai jogando, vai jogando. Uma hora, né? Você vai colocando outro tapete. Não tem, mas chega até o teto. O que vai acontecer? Né? O ódio, ou seja, os sentimentos ruins que a gente não deve ter. Eles vão... Ele não pode, uma hora implode, mas outra hora vai ter que explodir. Então resulta em doenças, nessas moléstias, que do ponto de vista de Emmanuel são também o quê? Catástrofes. Que a gente... Oi? Existe até uma relação, um tipo de sentimento negativo que a pessoa guarda com um tipo de doença que ele vai ter. Sim. Pessoas que têm determinados sentimentos negativos têm a mesma doença. Né? Aquela questão do corpo fala, né? Isso aí vai acontecer. Por isso que o espírito superior, quando ele chega aqui, né, ele não vai ver a Marion, né? Essa pessoa assim baixinha, cabelo curto, escuro, essa roupa aqui, né? A blusa branca, não. Ele vai olhar o meu perispírito, né? Ele vai lá no íntimo. E ali ele vai ver os pontinhos negros, né? Ele vai falar mágoa, decepção, raiva, e vai, né? Mas tem uns pontinhos de luz. Tem uns pontinhos de luz também, só que eles estão mais apagadinhos, né? Eles estão mais apagadinhos. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, gente. Né? Quando a gente está falando para vocês, a gente é o mais necessitado de todos aqui, pode ter certeza. Não estaria aqui falando, não. Né? Bom, Emmanuel vai concluir para a gente dizendo o seguinte: não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Belíssimo texto, né? E aí eu volto ao texto inicial, ao texto não, né? A frase inicial com a qual ele começou. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, eu acredito que esse tema chegou a todos nós, a mim, primeiramente, porque eu preciso aprender a ser uma pacificadora e não apenas falar de paz. É muito diferente. Ser pacificadora é aquela que está numa situação no trabalho, por exemplo, todos estão tensos, todos estão exaltados, e a armadilha muito comum que acontece pra gente é culpar o outro, né? Por exemplo, essa mesa aqui, o pé dessa mesa quebrou. Quebrou por quê? A gente tem que achar um culpado. E aí quando a gente acha aquele culpado, que pode ser aquela pessoa ou não, né? A gente começa a julgar, a gente começa a aumentar aquilo ali que aconteceu, ou pode não ter acontecido. E a gente, ao invés de pacificador, a gente está fomentando o quê? O que o Emmanuel disse aqui, a guerra nervosa. A gente está fomentando todo esse sentimento de uma forma muito exacerbada.
E isso vai acontecer até nos centros espíritas. Chega no centro espírita, a gente fala assim, mas na reunião mediúnica, como é que vai fazer na reunião mediúnica? O fulano não pode ir na reunião mediúnica porque ele não sabe conversar com os espíritos. Então a reunião mediúnica está acontecendo, está toda errada porque o fulano não consegue conversar com os espíritos. Mas o que Kardec explicou para a gente? Que a reunião mediúnica é um ser coletivo. Se é um ser coletivo e ele não consegue conversar com os espíritos, todos nós somos responsáveis, todos nós temos que dar suporte àquele irmão. Claro que a gente não vai colocar ali uma pessoa que não está capacitada, ela tem que ter um mínimo de capacitação para estar ali. Mas se ela está tendo alguma dificuldade, algum problema, todo mundo tem que estar ali para tentar dar o suporte e não julgar a pessoa cada vez mais para baixo. Isso também é uma forma de guerra. A guerra invisível. Que o nosso lar, o Lísias, fala para o André Luiz. A humanidade invisível, que os desencarnados, estão muito vinculados com os encarnados. Isso ele estava falando naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que quando eles tentavam resgatar as pessoas que desencarnaram naquela forma trágica, eles tinham dificuldade enorme, porque eles diziam que a pessoa que foi agredida desencarnava com tanto ódio que eles não conseguiam quase que ter uma ajuda nenhuma dos espíritos superiores. E os que desencarnavam porque agrediram, continuavam com aquele mesmo ódio em relação aos que eles mataram. E é o que vem acontecendo com a gente ainda. Pode ser que a gente não esteja estagiando mais nessa agressividade física, mas a agressividade verbal, a agressividade das expressões, que às vezes a gente não fala nada, mas a gente olha assim. Não é assim que a gente faz? Então, assim, nós não somos filhos de Deus, gente, nós não somos centelhas divinas. Então, eu gosto de sempre terminar a nossa palestra deixando a gente para cima, né? Claro que a gente tem que dar esse puxão de orelha, que a primeira é para mim, evidentemente, eu digo isso não de uma maneira retórica, que realmente é para mim mesmo, em primeiro lugar para mim, né? Mas para todos nós que ainda não nos sentimos filhos de Deus, nós somos, mas no final a gente tem que terminar com otimismo, né? A gente ainda não chegou num patamar elevado, mas a gente está caminhando, a gente está se esforçando e a gente vai chegar lá. Como diz o Emmanuel, não te entregues ao pessimismo, vamos terminar otimista. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fiquem com Deus. Nós aqui agradecemos, né? Essa reflexão parece que é uma carapuça para todos nós.